Olá, irmãos, bom dia. Hoje nós estaremos tratando da Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos tratando da nossa revista Palavra e Vida, a revista da Convenção Batista Fluminense. Nós estamos tratando nesse momento, agora no mês de maio, os 10 mandamentos. E é muito interessante tratar dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela primeira Igreja Batista em Mutondo, pela vida dos irmãos. Quero também parabenizar todas as mamães, que Deus abençoe esse dia tão maravilhoso. Também os filhos, que Deus abençoe os filhos. Quero também orar pela vida dos irmãos, orar pela vida da igreja. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, em nome de Cristo Jesus, nós entramos na Tua presença santa para Te rogar, ó Deus, pela primeira Igreja Batista em Mutondo e por todos aqueles que estarão ouvindo, ó Deus, essa live, todos que estarão, ó Deus, participando do estudo da Escola Bíblica Dominical. Nos dá, ó Deus, a Tua direção, a presença do Teu Espírito na vida de todos nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, vamos tratar então do 5º mandamento. Mas antes nós precisamos aqui sabermos, na introdução, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 grupos. E esse primeiro grupo, nós vamos estudar dos 4, o primeiro grupo aponta para um bom relacionamento com Deus. Deus precisa que o homem, em especial as famílias, em especial os pais, tenham um bom relacionamento com Deus. A partir do Velho Testamento, já Deus gostaria, Deus teria vontade que fosse assim. No 3º e 1º mandamento, são as exigências do Senhor, as exigências dele tratando, orientando para que possamos ter dias melhores, para que sejamos mais felizes. Isso sempre esteve dentro da orientação do nosso Deus. E o 4º mandamento já é um código de honra também, lá em Êxodo 12, que fala a respeito da honra aos pais. Diz assim, lendo eu na palavra de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. A palavra de Deus nos orienta assim. Então, meus queridos, quando chegamos no 5º mandamento, esse que nós estudamos aqui agora, que nós lemos agora, esse se refere ao código de honra do povo de Deus do passado e o povo de Deus que hoje continuam crendo nesse Deus extraordinário, na Bíblia, obedecendo, principalmente os cristãos. É muito interessante sabermos que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus traça todos os caminhos para que as famílias vivam bem, para que os pais a criar os seus filhos possam orientá-los bem. Pois bem, existem alguns princípios básicos na leitura da palavra de Deus, da revista, para a gente nortear, para a gente caminhar melhor. O primeiro princípio do Código de Honra são as promessas.
Veja que quando eu li a palavra de Deus, está bem assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongem os seus dias, para que seus dias sejam bons, para que os seus dias sejam de paz, para que os seus dias possam ter aproveitamento da vida. Porque do que adianta viver, do que adianta ser jovem, do que adianta ter uma origem de família e jogar tudo para o alto e não viver bem. Então Deus orienta esses filhos que vão nascer, que têm os seus pais, que honrem os seus pais, e o que os seus pais devem também honrar ou fazer com que sejam honrados, né, para que seus filhos sejam bem educados. É interessante sabermos que no Êxodo 21, versículo 17, nós vamos encontrar algo que faz parte dessa promessa, mas também é uma advertência, no que se refere ao filho desobediente. O filho desobediente, ele pagará com a morte. Era assim na lei de Moisés, no passado, ali com os hebreus. Aquele que desonrava os pais pagaria com a própria vida. Questionar isso aí não faz parte da minha vida, da minha inteligência, da minha sabedoria, porque estão dentro dos planos de Deus. Eu prefiro deixar que Deus o conduza e quero crer nesse Deus do jeito que Ele escreveu, do jeito que Ele disse. E o mais importante para mim é fazer com que a palavra de Deus chegue aos filhos, para que sejam bons filhos e participem dessa promessa maravilhosa que dias prolongados, dias de vida prolongados. Meus queridos, é muito importante a gente sabermos, até o escritor dá um testemunho aqui, né? E ele visitou um rapaz na prisão, e ele perguntou: o que fez você chegar até aqui? E ele disse: meus pais eram violentos, e eu me revoltei, e caí, então me tornei uma pessoa fora da lei, cheguei a praticar alguns roubos, e agora eu estou aqui. Ele disse: como é a sua família? Ele disse: eu tenho um irmão gêmeo, e ele está nesse endereço aqui. Então esse pastor se interessou em visitá-lo. Quando ele chega, então, naquele endereço, era exatamente um escritório de advogado. E então ele se apresentou e perguntou: mas como é que você conseguiu chegar até aqui? Ele disse: eu estou aqui para honrar o meu pai. Ele disse: mas você tem um irmão que é preso, me conta essa história. Ele disse: exatamente isso. Eu quero honrar os meus pais e quero que meus filhos me honrem. Eu não quero passar o que o meus filhos passam, o que eu passei com meus pais. Mas eu quero continuar a ser esse filho honrado. Meus queridos, é assim que deve ser a mentalidade dos filhos. Não é, né, pastor? Na verdade, não é. Sim, realmente não é. Porque a desobediência, ela permeia na mente do ser humano desde pequeno. E ainda a sociedade contribui. A sociedade que nós vivemos, especialmente aqui no Brasil, especialmente nas periferias dos estados, ela contribui para que a criança ou adolescente cresça crendo mais no caminho da desobediência do que no próprio Deus e a sua palavra. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro princípio é importante. O segundo princípio do código de honra é ter uma geração vitoriosa. É ter uma geração vitoriosa. Como nós vamos ter uma geração vitoriosa? Como os pais vão poder transmitir para esses filhos
para que eles possam ter amanhã uma boa profissão, ter sem dúvida uma renda para viver e viver bem. Meus queridos, nós vivemos hoje num mundo extremamente difícil, mas nós podemos crer que existe um caminho. Quando lemos na palavra de Deus e lemos esses 10 mandamentos, em especial esse que estamos lendo agora, que é o único mandamento com promessa, nós começamos a nos despertar e ver. E lendo a palavra de Deus, mais ainda chegamos na pessoa de Cristo, que é o Senhor que veio para facilitar a vida do homem pecador, salvando, transformando, para que ele então seja um bom pai, para que ele seja um bom filho, para que tenha uma boa família. Então é esta palavra que é a solução, sem dúvida será sempre a solução para a humanidade, em especial a nossa sociedade do nosso tempo, que vive mal orientados, muito mal orientados. Eles não conseguem se equilibrar e olhar para a palavra de Deus, mas os poucos que fazem isso são felizes. As poucas famílias que fazem isso são felizes. Quando voltamos aí para a telinha da televisão, nós vemos coisas que nem acreditamos no que se refere à família. Mas quando voltamos para a palavra de Deus, os princípios são extraordinários. Como pode, irmãos, uma geração ser vitoriosa se ela não tiver a essência da vitória? Porque quando estudamos alguma coisa sobre a obra do mal, nós encontramos a obra da perversidade, espírito de treva, que muitas vezes atenta às igrejas, jovens, adolescentes. Nós vemos que é um destruidor mesmo. Como diz o Evangelho de João, capítulo 10, veio para matar e roubar. Quando lemos isso aí, nós entendemos que a escola bíblica dominical e que a leitura da palavra de Deus e que o aconselhamento da palavra de Deus nos leva a entender que não existe outro caminho e essa é a solução. Em terceiro lugar, o princípio do código de honra, ele fala do bom fruto, né, do conhecimento da árvore que gerou, da boa árvore que gerou aquele fruto. Eu nasci no interior e eu via muitas plantações de todos os frutos que você possa imaginar, coisas maravilhosas que existiam naqueles dias nas fazendas. E sabemos que quando uma árvore, ela nasce e ela começa a apresentar detalhes como, por exemplo, a casca engrossada demais, alguns buracos, partes amareladas, aí já sabemos que aquela árvore, a sua folhagem, as suas flores, os seus frutos não serão bons. Mas quando você vê uma árvore frondosa, cheia de uma casca bonita, folhagem verde, flores bem aguçadas nas cores direitinho, sabemos que ali haverá, sem dúvida nenhuma, um bom fruto. Assim é o homem que está com as suas raízes bem edificada na palavra de Deus, a sua fé na palavra de Deus. Quando ele crê na palavra de Deus, ele, a esposa, quando ele ensina os seus filhos, então essa família será uma família que então nela brotará algo muito bom, serão bons frutos. A palavra de Deus não engana ninguém, é assim mesmo. E é assim mesmo que nós entendemos, é assim mesmo que nós devemos caminhar. Por isso é bom ler na palavra de Deus, estudar, revista da Escola Bíblica Dominical, estar na presença de Deus, confiar no Senhor, porque assim nós vamos caminhar melhor, vivermos melhor e ainda dar testemunho, ser exemplo
para uma gama de pessoas nessa terra de meu Deus. Caminhando já para o final, ele vai falar aqui sobre parar para pensar. Então, é bom parar para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de tantas incertezas, de tantas inseguranças, de tantas dores, de tanta gente doente, de tantas mortes com essa pandemia. Mas ainda um tempo de muitas desobediências à palavra de Deus. Embora as igrejas tenham pregado através a mensagem online, os templos, alguns abertos, embora haja um esforço da igreja em visitar presídios, em visitar hospitais, embora haja o esforço da igreja em distribuir panfletos por aí dentro dos ônibus, nos pontos de ônibus, embora exista todo esse movimento, ainda as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Mas quem está vivendo o Evangelho, quem está vivendo a palavra de Deus, pode trazer para si, em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor. Ser abençoado é muito bom. Todas as pessoas querem ser abençoadas por Deus. Até mesmo o ímpio que não conhece a palavra de Deus, quantos têm dito para mim, pastor, ora por mim, minha vida não está boa. Mas aí eu convido, vem para a igreja. E ele até diz que vem, mas não vai. Porque ele quer a bênção, mas ele não quer o Senhor da bênção. Ele quer a bênção para ele quer a bênção para a sua família, para os seus filhos, mas ele não ensina isso aos seus filhos. Fica de fora da bênção. Como é bom ser abençoado, como é bom viver, fazer parte do povo de Deus que vive em paz, vive com o Senhor, vive realmente desfrutando das maravilhas de Deus. Em segundo lugar, é bom sabermos, meus queridos, que enquanto houver essa dificuldade entre pais e filhos, ou seja, briguinhas ou divergências, quando o filho não honra o pai e o pai muito menos dá testemunho para que o seu filho lhe honre. Enquanto houver isso, com certeza eles caminham ambos para uma coisa que está em Malaquias, o último versículo da palavra de Deus, condenação. Condenação é uma coisa terrível, uma palavra que ninguém gostaria de ouvir em relação à sua pessoa. Mas, infelizmente, esse mundo caminha para uma perdição total, uma condenação. Então, é preciso que haja conversão dos pais e dos filhos na pessoa de Cristo para se livrar dessa maldição. A maldição que a palavra de Deus diz é exatamente a ausência do Deus, do Espírito de Deus na mente e na alma dos homens. E esse homem começa a fazer uma série de coisas erradas, e às vezes tentando até buscar um caminho melhor, mas acaba errando, porque o caminho melhor é ensinado na palavra do nosso Deus. Fechando aqui, o código de honra e aqueles momentos para se pensar, a obediência a Deus. A obediência a Deus, ela pode trazer tantas maravilhas para a nossa vida. Pode trazer a própria bênção de Deus, ela traz paz, harmonia, tranquilidade, ela traz algo gostoso, bom. Quantas vezes eu me alegro, chego a me emocionar com a minha igreja, né? Quando jovens celebram Deus, Jesus, cantando, a igreja vibrando e eu glorificando a Deus, porque esses jovens aprenderam que somente Deus pode nos dar essa alegria. Quantas vezes eu estou aí nas convenções, a última convenção que eu estive, Poços de Caldas, em Minas Gerais, um estádio lotado com mais de 2.000 pessoas,
louvando o nome de Deus em uma altura expressiva. E ali, meus queridos, a gente via pessoas se emocionando, chorando, glorificando a Deus. E aquelas pessoas sabem que eles estão ali, eles sabiam que estavam ali com a finalidade de glorificar a Deus. São pessoas que vêm das escolas bíblicas dominicais, das organizações da igreja, dos cultos de oração, dos cultos de doutrina, dos cultos evangelísticos. São produtos que a igreja de Cristo está criando e irá criar para a glória de Deus. Como é bom glorificar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, honrar o pai e honrar a mãe, porque às vezes você poderia dizer, porque a minha mãe não foi uma grande pessoa e tal, tenho dificuldade. E o seu pai? O meu pai é legal, então abraça o seu pai, perdoe a sua mãe e viva o Evangelho de Cristo. Às vezes o contrário, o seu pai não era grandes coisas, mas a sua mãe te abraçou. Então viva o que a sua mãe está te dando, está te honrando, e você honra o nome dessa mamãe. Queridos, que Deus nos abençoe, que juntos possamos continuar com a escola bíblica dominical, honrando o nome de Deus. Parabéns os papais, parabéns os seus filhos, parabéns para aqueles que estão focando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, porque nós precisamos, carecemos realmente desse Deus maravilhoso, que foi Ele quem disse isso. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus nos abençoe. São as palavras minhas do pastor Francisco e também da primeira igreja batista em Mutondo. Nosso endereço, Rua Guilherme dos Santos Andrade, ali o número 428, Rua Guilherme dos Santos Andrade, é uma rua principal, e esse bairro fica bem próximo do centro de São Gonçalo, uma cidade grande, e ali nós estamos pregando a palavra de Deus, esperando em Deus que Deus nos dê a oportunidade que o templo possa se abrir para a escola dominical operar ali, também o culto à noite que já estamos fazendo, e também o culto de oração às quartas-feiras. Estamos ansiosos para que Deus nos dê essa oportunidade e possamos prosseguir, trabalhar para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar orando por você e agradecendo pela vida de todas as mamães e também dos filhos. Mas quero deixar um pequeno conselho. Filho, procure honrar o seu pai e a sua mãe. Nos momentos mais difíceis, que às vezes vê as tentações, olha, diz não às tentações e diz, eu tenho um pai e uma mãe que eu preciso alegrar o nome desses dois, que são grandes amigos. Eles me sustentaram, eles me geraram, eles me dão o que eu preciso para viver, me aconselham para estudar, quero o melhor de mim, por que não honrá-los? Faça isso. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pela escola bíblica dominical, pelos seus alunos, ó Deus, pelos seus servos. Abençoa, Deus, cada momento a vida dos filhos, a vida dos pais, a vida, ó Deus, do diretor da escola bíblica dominical, dos educadores, nosso irmão Carlos Rossi, que se preocupa tanto com a EBD, e, ó Deus, nossos líderes também. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus.